Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tá fresquinho, né? Hoje tá bem fresquinho. Minha filha estava aqui nesses dias, ela mora em Washington. Daí, quando acordou ontem para ela ir para o aeroporto, ela falou, tá frio. Eu falei, sério? Tá frio aqui, você vai para a geladeira, tá falando que aqui tá frio, né? Lá tá fresquinho, muito mais fresquinho, mas aqui também está fresco. Glória a Deus, a gente está aqui para aprender um pouco mais do Senhor, para glorificar o nome dEle. E isso é uma alegria muito grande. O Senhor tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Eu sei que nos nossos corações existe uma expectativa em relação à palavra, existe uma expectativa em relação às nossas necessidades, e o Senhor é aquele que supre todas as nossas expectativas, mas muitas vezes eu não enxergo aquilo que Ele já está me suprindo. Então, desde já eu quero declarar e lembrar a cada um de nós que Ele já habita dentro de nós, e Ele quer mover, e Ele quer viver dentro de nós, Ele quer ter o controle das nossas emoções, Ele quer ter o controle das nossas ações. Só que quando eu não consigo enxergar que Ele já habita dentro de mim, a minha carne e os meus desejos são muito mais fortes do que o mover do Espírito através de mim. Então às vezes eu vou ao culto na expectativa de que um pastor ou alguém ou alguma palavra venha e me toque de uma forma especial, porque aquele homem é mais ungido do que eu. Mas a unção pertence ao Senhor. E o Espírito Santo, que é a capacitação, já está dentro de cada um de nós. Então, desde já, mesmo com as suas lutas e com as suas necessidades, eu quero lembrar que o Espírito Santo já move através de você. Ele habita dentro do seu coração. E todo aquele que entregou a vida ao Senhor, já tem essa preciosidade. O que me impede de ver o Espírito Santo mover? São as minhas limitações carnais e os meus desejos enganosos. E Ele quer a cada dia tirar. Aconteceu assim na vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem temente a Deus. E por guardar as leis de Deus, ele chegou a matar. Pela rigidez da regra que ele tinha estabelecido dentro dele, ele não conseguia enxergar que aquele Cristo que estavam pregando era o Messias. Ele estava preso naquela religiosidade que ele tinha, mas ele era um homem fiel. Mas essa fidelidade dele fez com que ele matasse e perseguisse cristãos. Até o dia que ele teve aquele encontro com o Senhor. Naquele encontro ele recebeu o Espírito Santo de Deus, que nós já temos, porque a gente vive debaixo de um outro processo. E aquele Espírito Santo foi capacitando para tirar as escamas dos olhos deles, para que ele visse o tamanho da obra de Deus nessa nova aliança. Nós nascemos já nesse contexto da nova aliança. Então o que o Senhor tem para a gente? Um processo de reprogramação. Nós não somos judeus, nós não tínhamos aquelas raízes que eles tinham. Os judeus têm uma dificuldade maior de aceitar o Senhor, porque pela tradição, pela história, por tudo aquilo que eles já viviam. Então eles falam, poxa, quem é esse? Os conceitos são diferentes, eles não guardam o sábado, a lei está completamente, ele está quebrando a lei. Mas o Senhor veio quebrar esses paradigmas, veio mudar e veio transformar. Então quando você fala de Jesus para um judeu, é uma resistência. Quando você fala de Jesus para uma outra pessoa de uma outra linhagem cristã ou qualquer religião que seja, a receptividade é outra. Mas nós não fazíamos parte dessa linhagem de Cristo. Mas existia um plano, que é desde Abraão, que Deus iria resgatar toda a humanidade. Tá ruim meu microfone? A performance está ruim? Obrigado, Jonas. Melhorou assim sem microfone? E agora? Desculpa, viu, gente? Tinha um programa de televisão que falava, quem faz ao vivo é assim, né? Não tem jeito.
Teste. Teste. Pode abaixar um pouquinho o meu retorno aqui. Obrigado. Imagina Jesus no Sermão do Monte falando para aquela multidão sem microfone, sem megafone, sem nada, né? Mas ele falava e as pessoas ouviam. Amém? Mas eu estava falando das características e das resistências, mas muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente tem algumas resistências, porque nós temos uma história, nós temos um passado, e quando apresenta o evangelho para alguém, fala: que benefício eu tenho? Eu já sou uma boa pessoa, marido de uma só mulher, meus filhos estão bem, tem tudo. Para que eu preciso de Jesus Cristo? Né? Eu preciso de Jesus Cristo para a salvação da minha alma, para a nossa vida após a morte. Isso é fantástico, mas se a gente analisar o tamanho da obra que Jesus fez, isso é pouco. A vida eterna vai ser fantástica, a gente vai estar na presença dele, mas o que ele veio preparar, e durante 3 anos e meio ele preparou os discípulos, foi para uma vida aqui na terra. Ele operou sinais, ele operou maravilhas, ele fez grandes coisas, mas ele começou a ensinar um estilo de vida diferente. Por quê? Porque existia a necessidade de ser feita uma nova nação. E dentro desse pequeno contexto, eu quero ler o que a gente tem preparado, o que o Senhor colocou no meu coração. Eu venho caminhando numa sequência de Mateus 5, e vou continuar andando nela, as oportunidades que eu tiver de estar falando, para que a gente consiga construir um entendimento. Qual é o entendimento? O mesmo que os discípulos e toda a multidão, os primeiros ouvintes de Jesus, receberam. Daí eu comecei a ler, eu falei: meu Deus, isso é muito importante, existe uma riqueza muito grande nessas mensagens, que às vezes a gente pensa um pouco aqui, um pouco ali, mas existe uma sequência que tem me dado base para a minha vida cristã, de pisar e entender o que realmente é o Evangelho. Então, nós temos aqui um tema e diz assim: vocês são a luz do mundo. Vamos repetir, vocês? Vamos lá. O verso base diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Introdução. Aqueles que conseguem desenvolver um espírito excelente, automaticamente serão luz neste mundo de trevas. Ou seja, aqueles que conseguem dar a vazão ao Espírito Santo de Deus para ser completamente reprogramado segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo, automaticamente vão ser luz nesse mundo, porque não é difícil ser luz nesse mundo. Não sei se vocês concordam comigo. O mundo está muito complicado. O mundo de trevas é muito fácil você ser diferente. Eu já contei algumas vezes aqui, vou contar mais uma vez, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai repetindo as histórias mesmo, isso é um processo normal, não fiquem frustrados. Estava numa obra, trabalho na construção, há 13 meses na obra. No final da obra, um dos encarregados da obra virou para mim e falou: você não xinga, né? Ou seja, ele ficou me olhando, analisando o tempo todo. Ele ficou espantado por eu não xingar. Ou seja, é muito fácil ser luz no mundo. É só a gente ser simples, normal e deixar o Espírito Santo tomar controle das nossas emoções, porque nós não somos chuchu para ficar pegando o gosto dos outros, né, dos outros alimentos. Então, você está numa obra, aí de repente você manda um crente para a obra, de repente ele está falando palavrão também. Falei: peraí, você é chuchu, rapaz? Que raio de identidade você tem? Então, é fácil nós sermos luz nesse mundo de trevas. Só que existem trevas dentro de nós. Fala: pô, você está me acusando? Não estou acusando. Estou falando do produto que nós somos feitos. Somos todos iguais. Temos um coração ímpio, desejos enganosos, nossos olhos olham para onde não deve falar, nossos ouvidos escutam o que não deve, e nossa boca fala o que não deve falar. Com amor, essas coisas acontecem na minha vida. Agora, qual que é o processo? É um processo de reprogramação. Quanto mais próximo da matriz Jesus eu estou, mais eu vou reprogramando a minha forma de agir. Falei: pô, Jesus não fazia isso, por que eu estou fazendo? Quando eu ouço uma história de alguém, fala: poxa, o Hélio pisou na bola. O Hélio, daí eu já conhecendo o Hélio, daí eu tenho que concordar. Eu falo: não, peraí, não. Até que eu ouça a história do Hélio, eu não posso fazer um julgamento de valor, mas eu faço. Nós fazemos. Então, essa reprogramação é todo um processo, porque o Senhor tem nos chamado para ser santo, para ser luz. Enquanto
mais próximo dele, mais da luz de Cristo vai brilhar na gente. Por mais talentosos que algumas pessoas possam ser, a excelência que estamos mencionando é outra. É de não se contaminar e ainda cooperar para que outros possam ter os seus problemas resolvidos. Por que nós somos luz? Porque Jesus estava falando para eles, logo no começo do Sermão do Monte, que eles seriam luz. Porque eles iam ser ferramenta na vida de outros. Quantas vezes você já se viu sendo uma ferramenta na vida de outros? A gente fica preso na nossa necessidade. A gente fica preso, mas Jesus está chamando um exército novo, uma nova nação. Sem importar o que está acontecendo ao redor, ao derredor, e falar, você é luz, o que tem dentro de você é precioso, e essa preciosidade vai vir para fora, e o espírito de excelência vai vir para fora, não com uma habilidade super especial, mas com uma simplicidade de alguém que está diante do Senhor, e que tem entendido e tem amado as outras pessoas, tem tido a empatia das outras pessoas. E meu problema? Vai ser resolvido. Ou não? Mas a preciosidade de Cristo vai vir para fora, acima dos nossos problemas. É isso que ele estava falando para ele. Estou resumindo lá na conclusão. Não importa, porque já existe um óleo. E esse óleo é o óleo que mantém a lamparina acesa. Ele já está dentro de nós. Com a lamparina trincada, amassada, quebrada, do jeito que for. Não pode faltar o óleo, mas ele já escolheu habitar dentro de nós. Como eu me encho? Estando na presença dele, lendo a palavra, orando, buscando. Como eu me esvazio? Vindo à igreja todo domingo. Oh, que heresia! Se eu vier só à igreja todo domingo e ter uma vida normal, longe da presença do Senhor, eu vou me esvaziar. Denis mencionou do plano, estamos começando o ano, a gente falou na sexta-feira, eu quero ser mais crente do que eu fui ano passado, do que eu fui a semana passada, do que eu fui o mês passado, que em fevereiro eu venha ser mais crente do que eu fui em janeiro, e assim, né? A gente fala de fé e fé, em glória, só que muitas vezes eu não vejo essa fé e fé, em glória. A única pessoa que vê é essa turma do louvor, esses caras estão tão animados, eu estou aqui chateado, tem que ouvir esse cara falando depois. Vem, o cara canta, tem a música legal, depois sobe um cara para falar. Não é. Nosso coração, ele nos leva para caminhos muito ruins. E o Senhor quer tirar todas essas escamas dos nossos corações, amém? Para que a gente venha ter essa liberdade na presença dEle. E essa liberdade venha florescer a ponto de pessoas se aproximarem da gente para receber essa preciosidade que já habita dentro de cada um de nós que entregou a vida para Jesus, amém? Temos aprendido que, além da salvação que o Senhor nos proporcionou, Ele também nos comissionou para sermos como Ele e por onde passarmos trazermos clareza às situações que estão em trevas. Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão na casa. E olha o 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Deus, está aqui a Tua palavra, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós somos pequenos, mas nós clamamos, Pai, que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor venha nos capacitar para entender, Espírito Santo de Deus, nos dê a capacidade para entender a Tua palavra, e não só entender, que a gente venha colocar em prática. Ministra ao meu coração, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, para que o reino venha ser estabelecido nas nossas vidas. Nós te louvamos, porque somos o teu tabernáculo, e pedimos que a gente venha viver como o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse verso 16, ele já é um impacto para a gente. A gente está vivendo sobre um ano profético, que é desenvolvendo um espírito de excelência, e a primeira palavra que o pastor Marciano trouxe, fala do contexto da vida de Daniel. A gente viu que Daniel teve um espírito excelente. Por quê? Porque ele se separava e porque ele queria o tempo todo agradar a Deus. Que espírito excelente que estava sobre Daniel? É o Espírito de Deus. Porque no meio de uma situação tão complicada, um jovem que foi retirado do conforto, foi levado para uma terra
que ele ia ser escravo, e como escravo ele ia servir ao rei, ele optou por não se contaminar. E todas as vezes que Daniel trazia uma resposta para o rei adorava o Deus de Daniel. Todas as vezes que Daniel revelava um sonho ou trazia uma direção, o rei ímpio glorificava o Deus de Daniel. Olha o que está acontecendo aqui no verso 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As nossas atitudes, por onde nós passarmos, vai glorificar o nome do Senhor e vai fazer com que os outros homens também glorifiquem o nome do Senhor. Uma outra história que eu já contei, eu estava trabalhando em Atlanta, bem no começo, no 1999, numa obra lá, longe de casa, que terrível. E fiquei 2 semanas fora de casa. Foi o limite. Daí eu voltei e falei, deixa o trabalho para lá. Eu como pão com ovo do lado da minha preta. Não... Aí, estamos aí, né, preta? Daí eu estava já triste e longe do convívio dos irmãos. Para 2 semanas é pouco, mas não é pouco, é muito. E quando a gente vive muito junto. Daí eu estava sentado numa mesa na hora do almoço, eu vi um casal, assim, meia idade, naquela época eu falava meia idade, a minha, assim. Eles estavam sentaram, pegaram a mão um do outro e começaram a orar antes do almoço. Aquilo encheu o meu coração. Parece, né? Você fala, pô, vou orar para quê? Vou orar para agradecer ao Senhor, mas as nossas atitudes estão sendo vistas pelo mundo, por onde a gente passa. Se a gente está no comércio, a gente faz comércio e a gente serve o Senhor, as nossas atitudes vão glorificar ou denegrir a imagem de Cristo. Então, está sobre nós esse Espírito. Então, que cada vez mais o Marcinho morra e o Espírito Santo cresça e nas minhas atitudes, e todos aqueles que não conhecem o Senhor venham falar, que cara diferente é esse? Não para glorificar o meu, mas que reconheça que existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele tem a capacidade de transformar até eu, as minhas atitudes e as nossas atitudes. Igreja, nós estamos aqui e a gente quer ver milagre, a gente quer ver maravilhas e a gente vai ver e a gente tem visto. Ontem de manhã, meu irmão chegou ao Brasil ontem, ele me ligou e falou assim, pô, tô aqui com o pai tá mal, não tá legal, tô ligando pra gente orar. Daí nós oramos, daí meu pai melhorou. Aí passou 2 horas, ele foi pro hospital. Daí, ó a cabeça da gente, pô Deus, orei, meu pai, dá meu documento logo em nome de Jesus, eu quero ir lá, tá com eles, né, e... voltou para o hospital, daí fizeram todos os exames, está tudo bem, deu um antiansiolítico para ele, todos os exames tudo redondinho, voltou para casa, oramos de novo à noite, falei com eles hoje cedo, melhorou, mais ou menos, dormiu bem, está melhor, mas são situações que mexem demais com a gente, mas a gente vê a mão do Senhor. Meu pai ia fazer 77 anos, um jovem senhor que ainda joga bola, mas tem hora que nem nós falamos um pouco sobre milagres, nós temos diversos milagres aqui, diversas pessoas que foram curadas de câncer. O Senhor vai fazer os milagres, mas meus irmãos, em nome de Jesus, o que eu quero falar com vocês, que entre no seu coração, para todos aqueles que já entregaram a vida para Cristo, o que Ele quer é a nossa transformação, para que o mundo veja que há um Deus, e que tem um povo diferente, existe essa nova nação. Todo o Velho Testamento, o objetivo deles, existia uma promessa de Abraão, para chegar em Canaã, depois tiveram todas as situações, tiveram uns 400 anos presos no Egito. Daí uma hora, o objetivo deles era o quê? A terra que mana leite e mel. Aí quando eles chegaram na terra, depois tiveram todas as outras situações, tiveram o exílio na Babilônia, tiveram a dispersão das 12 tribos de Israel, o reino do norte foi destruído, o reino do sul, que é Judá e Jerusalém, ficaram ali fortalecidos até ser levado por Nabucodonosor. 400 anos de silêncio. Quando começa o Novo Testamento, quando começa com a chegada de Jesus, o objetivo não é mais chegar em Canaã. O objetivo é sair de Jerusalém, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso chegou até nós. O objetivo do Evangelho é o quê? Que os confins da terra sejam povoados pelo povo de Deus. Nós fazemos parte dessa nova nação, nós não éramos da linhagem de Israel. Nós somos gentios, nós não somos judeus, e nós somos parte desses confins da terra. E isso precisa continuar.
E esse cajado está na nossa mão. Falei um pouco disso na sexta-feira. Então, o que o Senhor quer? Que a gente venha a ser completamente transformado, limpo pela palavra, e que o Evangelho chegue aonde não poderia chegar se dependesse somente de mim, ou de algum pastor ou de uma pessoa. Cada um de nós temos essa responsabilidade, nós somos delegados a ir e levar o Evangelho. Poxa, mas e minhas deficiências? Não importa. Não importa. Ele nos cura e já nos curou, Ele nos salva e já nos salvou, Ele nos restaura e já nos restaurou. Agora, o que me impede? É eu tirar as escamas e eu enxergar quem eu sou essa nova criatura na presença do Senhor. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós fazemos parte. Isso aí Paulo ministrando a uma igreja altamente complicada que era a igreja de Coríntios. Então nós já somos essa parte. Então eu quero dar um contexto rápido desse povo antes da gente chegar nesses versículos que eu trouxe aqui hoje para vocês. É parte das palavras que eu trouxe, das bem-aventuranças. Esse povo, e Jesus está ministrando para ele nas bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? É um cura interior que Jesus estava fazendo com o povo que tinha acabado de conhecer ele. É um cura interior que Jesus estava fazendo com aquele povo que tinha acabado de conhecer Jesus. Ele fala assim, ó: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, não tem erro em chorar. Eles vão ser consolados pela doce presença, Espírito suave. Eu sei que está entre nós. Ele vem, Ele nos abraça. Não um choro de birra, choro de raiva, mas um choro de um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra por herança. Já falei um pouco sobre isso nas palavras passadas. Por que ele estava ministrando bem-aventurados os humildes e os mansos? Porque parte dos judeus haviam se revoltado contra aqueles coletores de impostos, povos judeus que passaram a trabalhar para Roma e achacar o povo e coletar impostos do povo. Então eles formaram um grupo dos zelotes. E lá tinha o Simão Zelote, fazia parte da turma de Jesus. Jesus está falando assim: bem-aventurados os humildes, os mansos, vocês vão receber a terra por herança. Não precisa mais pagar mal com mal, não precisa mais querer perseguir os romanos, não precisa mais perseguir os seus irmãos traidores. Seja humilde, seja manso. Jesus chegou num contexto político altamente complicado e ele falou assim: vamos derrubar esse governo que está aí. Ele não falou isso não. Ele falou: pessoal, vamos mudar a nossa mentalidade para que a gente consiga viver e conviver com essas pessoas que nos maltratam e a gente vai ser luz do mundo para que eles venham se converter também. Você fala: é fácil? Não, eu quero arrancar a cabeça mesmo. Mas a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas e que a gente eu vou dar a terra, Senhor. Eu vou dar a terra, eu vou ser manso, eu vou ser humilde. Momento nenhum ele se levantou contra César. Momento nenhum ele se levantou contra o rei de Israel, que era um rei corrupto naquela hora. Mas ele veio trazendo o quê? Um ensino para uma mudança de mentalidade. Gente, o que são as boas novas de Jesus Cristo para as nossas vidas? Mudança de mentalidade. Quanto mais cedo eu mudar, quanto mais cedo nós mudarmos, mais cedo a gente vai conseguir ver a glória do Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Lembra a gente recém-convertido aqui na igreja também, um encontro de casais em Naples. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um McDonald's. Estava eu e a Lu, Gabriel com alguns meses. Uns irmãos pagaram o meu encontro para eu ir. Eu fui de carona. Chegando lá, e eu queria ter comprado parece bobagem, um perfume e a Luciana umas roupinhas lá. Enfim, não pode falar lingerie, essas coisas. Daí a gente foi para o encontro. Daí teve um sorteio, eu ganhei, parece brincadeira, um perfume e ela ganhou a lingerie. Isso são detalhes de Deus. Sabe aquelas coisas que o Senhor vai carimbando nas nossas vidas logo na entrada? Para ir depois vai mais, mas depende mais das nossas escamas caírem mais dos nossos olhos. Porque Jesus, até juntar essa multidão para o Sermão do Monte, ele havia curado leprosos, ele havia chamado os discípulos, ele havia feito milagres e maravilhas. Por isso que as pessoas estavam indo à presença dele. Aqueles que estavam sentados no Sermão do Monte não foram lá para ouvir um sermão.
Eles queriam ver milagre. Eles queriam ver, eu quero ser curado, quero ser curado. E não tem nada de errado com isso. Só que chegou lá, Jesus não... Primeiro sermão de Jesus, ele não fez um milagre no Sermão do Monte. Ele só trouxe ensino. Então o Senhor vai carimbando as nossas vidas e vai trazendo ensino. Ele fala que nós vamos ser limpos pela palavra, pelo ouvir, pelo ler, pelo buscar. Então, esse é o conselho que eu dou para mim e para você nesse ano. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque serão satisfeitos. Nós já falamos bastante sobre isso também. O que é a sede e a fome de justiça? O que é a minha justiça? Trapo de imundícia. O que é a justiça de Deus? É agir como Jesus agia. Então, aquele que tem sede e fome de justiça, sempre vai colocar em prática o mover de Jesus Cristo na sua vida. Não vai ser um justiceiro, mas vai ter empatia e vai saber olhar situações no prisma de Cristo. Existe uma riqueza, dá para a gente ficar o ano inteiro falando só do Sermão do Monte. Às vezes a gente pega um pedacinho aqui, mas isso dá base para a nossa vida cristã. Que nesse ano a gente venha receber essa base da vida cristã. Vou fazer uma propaganda dos grupos. A gente vai estar estudando a Bíblia em sequência nos grupos, nos GS. Em sequência, vamos pegar Mateus e vamos comer Mateus, engolir e entender desde Mateus, o que aconteceu antes de Mateus, como os discípulos receberam essa palavra, como a igreja recebeu essa palavra. A gente tem que entender que tem a parte que Jesus ministrou aos discípulos e aos seguidores dele, que é o Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois a gente vai ver como os discípulos colocaram isso em prática a partir do livro de Atos. Depois a gente vai ver como que as igrejas agiram a partir das cartas de Paulo. Mas a gente vai fazer um estudo minucioso para o quê? Para fortalecer a nossa base. A gente já tem muita base, a gente recebe muita palavra. Mas essa sequência nos ajuda demais a entender o processo que Jesus fez. Então, se tem método, eu vou falar, não existe um método melhor do que o que o nosso mestre fez. A gente pode criar o método que for, mas eu falei, peraí, Jesus. Isso aqui funcionou? Então eu quero para a minha vida. Comecei a ler, falei, meu Deus, tomei um choque. Me converti depois de pastor. Entendeu? Uma pancada. Como você converteu? Você não tinha lido a Bíblia? Eu já tinha lido a Bíblia. Mas tem havido, assim, coisas, fichas têm caído com uma leitura sistemática do processo que Jesus fez com os discípulos. Se Jesus fez e funcionou, vai funcionar com as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, que a gente venha engajar. A gente vai estar estudando isso nos grupos. Estamos nesse período de oração, estamos no período de jejum. Uma coisa que eu falei para a Luciana, eu falei, esse negócio de jejum, o que dá mesmo, é fome. Porque, preto, esse negócio dá fome. Estamos num período de jejum, mas não estamos desanimados. E estamos animados. Cada vez que a gente sente fome, a gente lembra, existe um processo. Então, quando existe um processo, eu estou aqui para ouvir mais o que o Senhor quer falar comigo. Eu fico sensível ao Espírito Santo. Né? Não é aquele irmão, você chega nele, ele fala, estou rabugento, é porque estou em jejum. Então tá, você está jejuando para a pessoa errada. Entendeu? Então, porque a fome me irrita. Mas como eu estou com o propósito de estar na presença do Senhor, eu fico sensível à vontade dEle. Então o meu ato de justiça e a fome e sede passa a ser dEle, não a minha. Estou com fome, estou com sede. Não, de justiça, para agir como Jesus agia. E o Senhor vai nos transformando, amém? Os misericórdios obterão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Poxa, ele estava falando assim, como eu posso ser puro de coração se eu estou sendo usurpado por uma pessoa que deveria me amar? Como eu posso ser puro de coração se eu estou diante dos sacerdotes que estão mancomunados com Roma para que eles possam ganhar dinheiro? Isso estava no coração deles, o povo estava sendo injustiçado, muito injustiçado. Mas Jesus falou, não se preocupa com isso, vamos purificar, vamos fazer essa nova nação. Nós somos essa nova nação que foi prometida para Abraão. Você é essa nova nação, nós somos. Então essa transformação tem que acontecer nas nossas vidas. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Esse é um ministério comum a todos nós. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Daí o verso 11 diz assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês.
Agora você imagina, você chega lá, eu quero ir, vou lá nesse homem que faz milagre. Porque ele era uma incógnita. Para uns ele era o Messias, para os gentios ele talvez não fosse nada, mas ele era um cara que tinha poder e efetuava milagre. Então eu quero estar diante do homem que faz milagre, eu quero ver um milagre, ou eu quero um milagre para a minha vida. Daí ele fala assim: bem-aventurado você, que vai ser perseguido como os profetas que vieram antes de você. Eu falei, poxa, eu quero um milagre, ele está falando que eu vou ser perseguido? Ainda vou ser bem-aventurado. É um choque, é uma transformação que ele estava fazendo logo no começo da vida dessas pessoas. Eu creio que alguns receberam e tenho certeza que muitos fugiram. Porque a Bíblia não relata isso não, mas você fala, eu quero um milagre. Esse cara não é milagreiro nada, eu vou embora. Eu não estou recebendo, estou perdendo o meu tempo aqui. Estou querendo ter meu problema resolvido e ele está falando que eu vou ser solução do problema dos outros. Estou querendo ter minha casa restaurada e ele está falando que eu tenho que ser sal da terra, tenho que ser luz do mundo. Eu não quero isso para mim, né? Então, nós somos esse sal da terra. Nós somos essa luz do mundo. Amém? Eu coloquei no boletim de vocês, está escrito, mas eu vou ler rapidamente, que eu acabei já falando, que esse povo estava desamparado, não tinham esperança nas lideranças atuais, se mantinham nas tradições à espera do Messias, eles queriam soluções para as suas necessidades. Jesus veio para se cumprir as profecias, que a gente vai ler daqui a pouco. Jesus veio restabelecer uma nova nação, e Jesus não queria trazer somente uma solução imediata, ele queria trazer uma solução definitiva. Quando eu venho na expectativa de ter a solução de um problema meu, é uma solução imediata. Mas ele queria trazer uma transformação definitiva de caráter, de tudo na vida daquelas pessoas. E essa transformação funcionou, porque chegou até nós. Amém? Jesus trouxe a cura às enfermidades da alma deste povo. Jesus não se levantou contra o governo corrupto. Ele procurou ensinar ao povo uma nova forma de vida para saber lidar com as situações difíceis. Ele ensinou uma nova forma de vida para saber lidar com as situações difíceis. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente vai ser capacitado por ele para a gente viver os dias difíceis. Está profetizando dias difíceis? Não estou profetizando dias difíceis, mas a Bíblia não me dá a esperança que o mundo vai melhorar. A Bíblia não me dá a esperança que o mundo vai melhorar, mas ela me dá a esperança que um povo vai ser um povo diferente. Um povo de luz, um povo que salga, que tempera e que aguenta e que suporta essas situações. Temos visto no mundo atual, na política atual, perseguições ferrenhas de várias lados, para a direita, para a esquerda, de tudo. Agora, e aqueles que não sucumbem à vontade da perseguição estão sendo presos. Não quero entrar no mérito o que está certo ou o que está errado, mas eu quero trazer um paralelo do que vai vir no governo do anticristo. Se a gente quiser comer, a gente vai ter que sucumbir à vontade dele. Se a gente quiser viver, toda essa chantagem vai estar sobre nós. E um povo com conhecimento raso das Escrituras não vai aguentar e vai sucumbir à vontade do anticristo. Nossa vida vai ser 70, 80, 100 anos aqui na terra e uma eternidade na presença do Senhor. Mas todos os apóstolos, todos os seguidores de Cristo que foram levantados com espírito excelente e que tem o nome dele relatado na palavra, que fizeram uma obra diferenciada, foram mortos sem ser João Batista, sem ser João apóstolo. Foram mortos por causa do evangelho. Então, se nos perseguirem, se falar assim, olha, domingo que vem vai ter aí um grupo de pessoas que vão estar aí na porta. Pode ser que metade da igreja não venha. Enfim, essas perseguições, estou te dando exemplos carnais de uma realidade espiritual que vai acontecer. Por isso o Senhor está levantando um exército sobre a terra. Nós somos uma nação de sacerdotes. O Senhor levantou uma nação de sacerdotes. Sabe uma outra característica que nós temos? Desde que o mundo é mundo, o Senhor levantou Adão e Eva, criou e falava com eles dia a dia. Entrou o pecado no mundo, com a sequência de todas as coisas que aconteceram no Velho Testamento. A gente sabe que de tempos em tempos o Senhor levantava um homem para falar com as pessoas. As pessoas se acostumaram a ouvir um homem para estar na presença de Deus. O Velho Testamento inteiro foi assim. Quando Jesus chega,
ele desarma essa situação e ele fala assim: agora o véu foi rasgado de cima a baixo, todo mundo tem acesso à minha presença, e vocês não precisam mais de um homem para estar na minha presença, vocês têm acesso e vocês são uma nação de sacerdotes. Então isso, mais culturalmente, nós somos de um país católico e a gente vai, eu aprendi assim, a gente ia na missa para ouvir um homem falar, a gente ia na igreja para ouvir um homem falar. Isso não está errado, porque alguém está trazendo um ensino da palavra de Deus. Mas essa cultura está tão enraizada nos nossos corações, que muitas vezes a gente não consegue entrar na presença de Deus sem que alguém fale para a gente. E Jesus já rasgou isso, e nós temos livre acesso à presença dele, e como sacerdotes nós devemos ir à presença dele, e receber desse óleo, dessa unção, desse Espírito excelente, para que outros possam vir a nós. Não dependam da palavra do pastor. Não que a gente não queira falar. Esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que está falando no dicionário, é um tipo de pessoa que fala muito. Pastor, eles falam muito. Mas não fiquem independentes da palavra. Busquem a presença do Senhor. E se reúnam, vamos nos reunir aqui para quê? Para celebrar a presença do Senhor. Porque estamos todos revestidos da presença dEle. Amém? Esse lugar que o Senhor quer nos levar, esse lugar que o Senhor vai levar a igreja dele, em nome de Jesus, amém? Eu quero isso para a minha vida, e eu quero isso para a vida de vocês. Não a minha regra, mas o que a palavra de Deus tem estabelecido para as nossas vidas, amém? Ponto 1, ele ensinou que eles fariam parte da solução dos problemas. Eu escrevi um negócio interessante para mim, né? Se não for para vocês, depois vocês podem também descartar. Como um garimpeiro, Jesus começou a mostrar para este povo o valor que existia dentro deles e o valor que eles teriam depois de revestido do Espírito Santo de Deus. E Jesus falou: vocês esperam por solução e eu os envio para solucionar. Quem tem uma situação para ser tratada? A gente vai orar e ele vai tratar. Pode ter a resposta sim, não, e espera, mas além de tudo, você já é a solução para o próximo. Se coloca à disposição. Daí você vai ver como o seu problema é tratado. Sabe, quando eu fui desafiado, muitos anos atrás, para estar envolvido com um grupo, eu não esperava o que ia acontecer na minha vida. Eu era um frequente da igreja, gostava de estar aqui, mas eu não entendia nada do Evangelho. Mas quando o Senhor me desafiou, e eu aceitei esse desafio, Ele transformou minha vida, e está transformando. Assim, já melhorou um pouco no meu conceito, mas eu acabei conhecendo mais dele. Então, quando a gente se coloca à disposição de ir orar por alguém, a pessoa está passando por uma situação, a gente vai na Bíblia, no manual, e fala assim: olha, esse defeito dessa peça técnica é aqui, aqui, aqui. Daí a gente ora, apresenta ao Senhor e a gente vai diante dessa pessoa com um versículo bíblico. E quando a gente chega lá, sem perceber, nós já engravidamos desse versículo. Então, quando a gente coloca à disposição, a gente enriquece. De estar vindo aqui para trazer uma palavra para vocês, vocês não têm ideia de quanto eu enriqueci essa semana e tenho enriquecido esses dias, lendo e buscando a presença de Deus. Então, quanto mais a gente se colocar à disposição do reino, mais a gente cresce. Não hierarquicamente, mas mais a gente se submete ao desejo dele para as nossas vidas, amém? Mateus 5,13, vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Coloquei aí as características do sal. O sal, ele é antisséptico, ele preserva os alimentos. A igreja tem um papel antisséptico de preservação. E a sua influência impede que o mundo se deteriore. O sal, ele é um condimento, ele é um tempero. Mas a comida sem sal, o sabor é intragável. Eu fiz um negocinho de aveia ontem lá em casa. E Deus me deu essa experiência. Eu não coloquei sal. Estava insuportável. Eu enchi de sal depois, né? Daí Deus começa a ministrar na minha vida, né? Fala, não, então, mas é um condimento, ele tempera. A comida sem sal, o sabor é intragável. Comida com muito sal, meu Deus do céu. E como sal, eles teriam o papel de temperar os ambientes para refletir a glória de Deus. Né? O sal, ele é fantástico. Jesus está falando, vocês vão ser o sal da terra. Vocês vão temperar esse mundo.
Nós somos o sal da terra, nós somos a luz desse mundo, a gente precisa temperar. Se a gente chegar num grupo de pessoas, isso não é uma obrigatoriedade, mas essas coisas acabam acontecendo automaticamente. E não trouxermos uma diferença no mundo de trevas ou no mundo insosso, de repente tem áreas que a gente ainda precisa limpar os olhos, limpar os ouvidos, para que o Espírito ministre e a gente possa fazer essa diferença. Que o Senhor venha trabalhando nas nossas vidas, amém? O sal provoca sede. A igreja deve mesmo sem perceber, provocar a sede do reino de Deus em outras pessoas através do testemunho. O sal sem salinidade não serve para nada. Não bastava dizer que pertenciam, tinham que ter as características. Ou seja, se não preservava, não temperava e não provocava a sede dos outros, sem o seu estilo de vida, talvez não fosse sal, ou tivesse perdido a salinidade. Quantas vezes, meus irmãos, nessa caminhada eu perdi a minha salinidade? Quantas vezes eu vim ao culto sem querer ver? Quantas vezes eu tive no meio dos irmãos sem querer estar? Os irmãos haviam errado? Pode ser, mas o erro do meu irmão não pode ter a capacidade de perder a minha salinidade. Uma situação adversa não pode ter o poder de perder, de sufocar o Espírito de Deus que habita nas nossas vidas. E muitas vezes eu deixei isso acontecer. Porque eu achava que a pessoa tinha errado e eu matava o Espírito dentro de mim. Às vezes a pessoa poderia ter errado, mas às vezes era uma interpretação minha. Por isso a gente tem que buscar a justiça de Deus e falar: Senhor, essa situação está acontecendo e eu estou morrendo. Restaura a minha vida, porque eu quero voltar a ter o sabor, a propriedade do sal. Não quero estar no meio do corpo, como se cada um de nós fosse um grãozinho de sal e eu marcho aqui sem poder temperar nada. Que o tempero de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e nos tempere. E tudo aquilo que atrapalha o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, venham fluir automaticamente, porque ele já está dentro de nós. E que tudo aquilo que a gente cria, que é bloqueio, a gente venha derrubar, para não perder o sabor do sal nas nossas vidas, amém? Ponto 2, Jesus estava delegando ao seu povo aquilo que ele era. Tem um versículo, João 8,12, não está na ordem aí, viu, Zé? E eu adicionei alguns outros também. João 8,12 vocês têm no boletim, mas está um pouco mais para baixo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus estava falando assim, ó, eu sou a luz do mundo, mas eu estou delegando para vocês aquilo que eu sou. Se a gente for falar de luz, a gente vai falar rapidamente, mas se a gente for falar de luz, a gente pode falar demais. Então, ele é a luz do mundo. Ele falou, ele se entregou por nós. Mas ele estava dando aquilo que ele tinha e aquilo que ele era para que a igreja também fosse. Ele não tinha problema de falar assim, poxa, meu discípulo vai crescer mais do que eu, né? Não, ele queria que todo o corpo crescesse, e nós somos esse corpo. Mateus 5, 14 a 16, vocês têm aí? Não, né? Sim. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Poxa, gente, diante de todos os grupos que vocês pertencem, o grupo familiar, profissional, escolar, que a luz de Cristo venha a brilhar. Não para que vocês venham ser exaltados, mas para que Cristo venha a ser exaltado através da lamparina, do pavio que está sobre vocês. Isso já foi delegado a nós, amém? Isaías 42,6 é uma parte que... Isso vocês não têm. Isaías 42,6, se vocês quiserem anotar,
no boletim, depois vocês leem em casa, eu vou estar lendo. Diz assim: eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo, e uma luz para os gentios. A gente sabe que Isaías foi um profeta messiânico, o que mais profetizou sobre Jesus e a respeito de Jesus. E olha que interessante, o povo judeu era um povo monoteísta, e segundo eles, aqueles que não serviam a Deus eram gentios. Os judeus que haviam se misturado em Samaria eram samaritanos, eles eram miscigenados. Então eles não reconheciam ninguém a mais, a não ser o povo raiz, que havia nascido, que vinha dessa linhagem. Mas desde o profeta Isaías já havia uma profecia que Jesus seria a luz para os gentios. Existe uma riqueza nessas profecias olha, é uma loucura. Como você descobriu isso, Márcio? Lendo Mateus. Lendo Mateus. Então, todo o cenário já estava preparado, todo o cenário já havia sido profetizado, que Jesus viria a ser luz para os gentios. Isaías 49:6 diz, e ele diz, é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então tá, vamos lembrar de novo. O objetivo do Velho Testamento era chegar na terra que mana leite e mel. Depois de Jesus é sair da terra que mana leite e mel, é sair de Jerusalém até os confins da terra, e essa responsabilidade está nas nossas mãos. João 1:7. Esse é um versículo das vigílias como chamava a igreja? Da nossa igreja? Missionary Church. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, essa condicional é fantástica. Nós recebemos de Jesus as luzes lá no começo do Evangelho. Aqui é o apóstolo João, na carta dele, na primeira carta dele, falando, se porém andarmos na luz, ou seja, a luz habita dentro de nós, eu ando na luz, as minhas atitudes refletem a luz, o meu estilo de vida reflete a luz, ou eu já estou apagado, né? Então, se eu ando na luz, eu tenho comunhão. Se eu não ando na luz, as minhas escamas estão fechando o brilho de Jesus e automaticamente eu estou deixando de ter comunhão com os meus irmãos. Isso acontece. Não estou falando isso aqui no âmbito ministerial, não. Estou falando de uma forma geral na vida. Quando as nossas luzes vão apagando em relação às pessoas, a gente vai cortando os relacionamentos. Mas quando a luz entra, ela restaura o nosso interior, ela restaura nossas vidas, ela nos traz à memória aquilo que dá esperança e a comunhão vem a ser restabelecida. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Senhor estava preparando este povo para iluminar todas as nações através de seu envio, que acontece em Mateus. E aqui eu volto para falar de Mateus. Mateus 28, 18 a 20, quase todos conhecemos de cor. Diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Vamos ficar de pé? Tem um louvor que a gente não combinou. Isso é uma coisa normal também, para quem conhece o Márcio. Mas vocês conhecem. Do meu amigo Fernando, Lindinho. Luz do Mundo. Só ele que canta? Quer que eu canto? Não, tá vendo? Você vê só a justiça sendo aplicada. Ou a injustiça, né? A grande congregação já se levantou. Meus irmãos, a minha oração diante dessa palavra é que o Senhor guarde
que vocês consigam guardar essa palavra no coração. E aonde há necessidade de transformação, de deixar as escamas caírem, que elas venham cair. E aonde há necessidade de busca, de leitura, que venha acontecer. E que esse ano, como o Denis falou no começo, a gente venha colocar em prática Mateus 6,33. Que a gente venha aprender a buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, para que todas as outras coisas venham ser acrescentadas nas nossas vidas. E assim a gente venha fazer todos os nossos pedidos, apresentando em primeiro lugar o reino dos céus. Amém? A conclusão: apesar de qualquer situação que estejamos passando, o Senhor depositou sobre nós a sua unção, o seu Espírito excelente e a sua luz, para não ficarmos escondidos, mas para que o mundo veja que o amor de Cristo através dessa nova nação de sacerdotes que somos nós. Vamos orar? Oh Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Eu clamo a ti nessa hora, Senhor. Que o Senhor venha sondar os nossos corações, sondar os corações dos meus irmãos. Nós temos necessidades, eles têm necessidades, eles passam por lutas, passam por dificuldades. Existem áreas que precisam ser restauradas pelo Senhor, áreas na saúde, áreas na parte financeira, áreas na parte imigratória. Eu clamo ao Senhor que o Senhor venha ao encontro da tua igreja, Pai, mas que acima de tudo o Senhor venha nos restaurar e deixar a sua luz brilhar nas nossas vidas, que os nossos empecilhos e as nossas dificuldades não venham impedir o teu agir sobre as nossas vidas. Cura os nossos corações, restaura o aflito, Senhor, restaura aquele que está triste pela perda de um paciente, de um parente, meu Deus, em nome de Jesus. Restaura aquele que está triste por uma ruptura familiar, restaura aquele que está triste por uma ruptura com um filho, com uma filha, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, essas coisas não venham ser uma paralisia na vida dessa igreja, na paralisia na vida dos seus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, que todos venhamos estar livres na tua presença, buscando mais e mais de ti, Senhor. Aumenta a sede de nós buscarmos a tua presença, Senhor. A palavra diz que até o desejo de te adorar vem de ti, que esse desejo venha a crescer no coração, no meu coração, no coração dos meus irmãos, para que todos nós, como uma igreja, como um corpo forte, venhamos crescer e estar diante de ti, venhamos estar vivendo a plenitude do Senhor nessa terra, ainda que passemos por dificuldades, meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça-nos como uma igreja que vai estar buscando a tua face nesse ano, que nós vamos estar buscando mais santidade diante de ti, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, não exaltar os nossos nomes, Senhor, mas nós queremos exaltar o nome do Senhor através das nossas atitudes. Traz cura nos nossos corações, assim como o Senhor fez nesse sermão do monte por todas aquelas pessoas, Senhor. Traz cura, traz restauração, Senhor, para que todos nós, Senhor, venhamos viver o melhor do Senhor nessa terra, Pai, e venhamos glorificar o teu nome. Usa-nos, restaura-nos, faz segundo a tua vontade, é o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.